Bom dia pessoal, mais um episódio de Gold Driver, sou Murilo Bonato. Hoje é dia de testar o carro mais vendido do mundo, Toyota Corolla. Ele que em janeiro continuou implacável, vendendo aí quase 40, 50% a mais que Golf no mundo todo. Então vamos ver as qualidades e também alguns defeitinhos aí da versão GLI, a versão de entrada. Bora dar um rolê. Já a bordo aí do Corolla GLI, ele que é a versão de entrada do carro mais vendido do mundo. O Corolla há anos, né, tem ótimos números e é o carro com maior vendas acumuladas da história do automóvel. E aí, dirigindo o GLI, que é a versão de entrada, a gente entende o porquê disso. Vamos dizer que o Corolla é, no meio dos carros, o McDonald's para quem viaja. A gente sabe que quando a gente viaja, se for no McDonald's, a gente não tem surpresa. Ele é o típico feijão com arroz, ele é o à la minuta, ele entrega o que promete, ele é honesto, ele é um carro muito honesto. Então vamos dissecar ele. Ele está um pouquinho datado, dizem que 2019 vem aí a geração nova, já falando em motor híbrido e tal, a 2018. Eu acho que carece um pouco já de um design mais moderno, quando a gente vê aí os concorrentes dele. O conjunto mecânico, os concorrentes já atacando com motor turbo e a Toyota resolvendo usar o que dá certo, ganhar o cliente pela confiabilidade mecânica. A Corolla, a Toyota sempre se destacou muito nisso, seja com a Hilux ou seja com Corolla, com Etios, ela sempre primou muito pela questão de confiabilidade mecânica. O GLI vale 90 mil. Ele traz o design igual dos modelos mais luxuosos, as mesmas rodas, né? Então assim, ele não é aquele carro pobre, aquele carro que dá para ver que é um carro inferior. Falta, claro, farol de milha e tal, tem os detalhezinhos, mas ele atende muito bem na questão de design externo, sem parecer um carro pelado. O que me agradou? Vamos lá. A gente falou de carroceria, vamos falar do motor e câmbio. O motor dele é um motor 1.8, não fica devendo lá grandes coisas para o 2.0. O 1.8 atende muito bem o carro. É um motor de 144 cavalos no etanol, 139 na gasolina, 18,6 kg de torque no etanol, 17,7 na gasolina. E aí uma diferença grande, quase 1 kg de torque só por conta do combustível. Esse motor é um motor extremamente confiável. Eu já vi muito Corollão aí de 200, 300 mil quilômetros. Eu acho que é por isso que a Toyota apostou tanto nele. O que ele tem de legal? O casamento dele com o câmbio. Realmente, todo mundo que acompanha os testes sabe o quanto eu não gosto do câmbio CVT, o quanto eu tenho um pé atrás grande com esses câmbios aí, polia regulável, né? A polia ali que vai se alternando e tal. Desculpa, não é polia regulável não, tem outro nome, mas é por polias, mas não é regulável. Enfim, eu prefiro o automático e prefiro ainda mais o robotizado quando bom, né? Não estamos falando de power shift, para não falar um palavrão, eu ia falar power shift, nem falando de dual logic, estamos falando de DSG, estamos falando de PDK. Um automático que nem a gente encontra nas BMWs, o ZF, um degrauzinho abaixo, aquele automático ICE encontrado em Cruze, encontrado em Jetta 2.0, aspirado, um bom câmbio. Mas esse CVT ganhou meu coração. Que câmbio fantástico, que câmbio maravilhoso que a engenharia da Toyota conseguiu desenvolver. Ele simula 7 marchas e ele não tem aquela coisa que incomoda, que é na aceleração o carro fica... Ele não tem aquele incômodo, ele simula as marchas. Tem um ponto positivo? Então tem. Ponto negativo, uma coisa que eu não gostei. Se você está em drive, acelerando, a hora que tu alivia, o carro
fica meio bobo. Então, pô, você vem ali a 180, tira o pé, em vez de ele vir mais presinho, ele fica muito solto. Isso foi uma coisa que eu não gostei. Ah, dá pra mudar isso? Dá pra mudar isso botando pra câmbio manual, optando pelo manual. Só que no manual eu também não gostei de uma coisa. Você tem que estar muito ligado, porque se você coloca em manual, por exemplo, vou colocar em manual agora, e dei kickdown, ele não puxa a marcha que ele realmente deveria puxar. Ele começa a encher, claro, mas ele tem um lagzinho. Então, o manual deveria ter a função do kickdown. Você vem ali a 150, por exemplo, e dá acelerador no fundo, embora ele encha, ele não puxa uma marcha, vamos assim dizer, simulada menor. Acho que ele poderia ser um pouquinho mais rápido se oferecesse isso. Mas de resto é um câmbio perfeito. Por que eu digo perfeito? Porque todas as montadoras aí estão vindo com os motores turbo, e a Toyota continua com o motor aspirado. Só que esse câmbio, ele casou tão bem que você tem resposta instantânea a qualquer momento. Então qualquer raladinha no acelerador, o carro ganha velocidade. Ele é limitado a 200 km por hora. Chegou no 200 ele para. Senti que tinha motor para empurrar talvez até uns 210, 215, mas no 200 ele para, talvez por uma questão de segurança. Vamos falar de segurança. O carro começou a vir em 2018 na versão GLI, 7 airbags, que eu acho fantástico, controle de tração e estabilidade. O que eu achei do controle de tração e estabilidade? Muito bom, muito permissivo, dá para dar uma abusada, o carro aguenta muito bem, ele permite que a gente dirija de um modo mais agressivo, vamos dizer, que é uma coisa que a Toyota teve nesse Corolla. O Corolla sempre foi um carro visto por quem gosta de dirigir suavemente, de quem gosta de curtir a paisagem, não aquele carro para dirigir com a faca nos dentes. Claro, ele não é ainda um Civic, ele ainda não é um Cruze Turbo, ele não é um Jetta Turbo, ele não é aquele carro afiado, aquele carro que aponta, aquele carro que dá tesão, mas ele é um carro que roda com muita solidez. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. De todos os carros que eu dirigi, que eu testei esse ano, o Corolla é um dos melhores companheiros quando se fala em velocidade de cruzeiro. O carro te transmite tanta solidez que você viaja 150, 160 por hora de uma forma extremamente tranquila, segura, sem susto. Me chamou também a atenção o comportamento dele na chuva. Carro muito bom de chuva, muito bom mesmo. Então, falamos de motor, falamos de câmbio, suspensão. Ele não tem a distribuição 50-50 quanto a gente encontra nas BMW, como a gente encontrou no Cruze, mas ele tem uma boa distribuição de peso. A carroceria dele não rola mais tanto, ele teve uma recalibração de suspensão. Ó, uma retomadinha com ele aí, ó, de 80 a 120 a 140. O carro realmente tem uma ótima reação. O carro realmente, como eu disse, ganha velocidade de uma forma muito rápida. A suspensão é trivial, não tem refinamento técnico, mas tem um ótimo acerto. Então ele é um carro dos que eu andei, que passa em calçamento com mais conforto, que sente menos os buracos. Realmente me chamou muita atenção esse acerto também. O freio a disco nas 4 rodas. Então assim, de conjunto mecânico, realmente o Corolla chama muito atenção. Falta um pouco, que nem eu disse, refinamento de suspensão, falta um pouco talvez de motor turbo, mas ele é muito bem servido, o conjunto é muito bom. Não seria, eu acho, a minha opção por 90 mil. Como eu não preciso tanto de espaço assim, e como eu não rodo tanto, eu iria de Cruze Turbo, mas realmente o conjunto é muito bom. Vamos falar de espaço interno. Ele tem o que já é conhecido nos Corollas, o assoalho plano lá atrás, então 5 passageiros viajam com conforto. O porta-mala é um dos maiores entre os concorrentes, porta-mala de 470 litros, então bom porta-mala. Tudo muito à mão, tudo muito comandos muito fáceis, mas também comandos muito pobres. No carro de 90 mil, me chamou a atenção, por exemplo, o painel extremamente datado,
Um painel que, se você for ver, parece um painel de um Ford Ka. Isso realmente foi uma coisa que me incomodou um pouco. As saídas de ar aqui quadradas, já aqui na porta redonda, outra coisa que eu não gosto, eu gosto do mesmo padrão. Mas o acabamento é bom, o carro tem muito couro, o carro tem essa superfície em couro no painel também. É um carro que não tem um grilinho, um carro que não faz um barulho. Mas aí a gente cai, por exemplo, numa multimídia, num som muito pobre. É um som que oferece USB, é um som que oferece Bluetooth, mas é pobre. Para um carro de 90 mil é muito pobre, quando a gente vê, por exemplo, carros do segmento de 60 mil com multimídia já. Você vai pegar um Sandero, por exemplo, já tem multimídia. Um Polo tem uma multimídia excelente. Então, num carro de 90 mil, um sonzinho desse aqui realmente para mim não serviu. Também não gostei desse relógio aqui, que me lembra muito lá o Del Rey. Me lembra muito uma coisa datada. Eu acho que hoje, com o painel ali, você poderia ter o relógio no painel e não aqui, né? O ar é analógico, mas aí o ponto positivo: o ar do carro congela, tá? O ar dele é superior ao ar do Jetta, é superior ao ar do Cruze, é superior ao ar do Focus, o que não é novidade se falando de carro japonês. Os japoneses realmente sabem fazer ar-condicionado, mas senti falta da saída aqui atrás. Embora ele tenha tomada 12 volts, para quem quer carregar o celular e tudo aqui atrás, senti falta da saída de ar-condicionado. Que nem eu mostrei agora, realmente o espaço interno é muito bom. O espelhinho aqui não tem luz, então você vê que é um carro com acabamento, né? Que a Toyota tirou algumas coisas para o carro ter preço. Então vamos lá. Falamos de suspensão, freio, design, motor, câmbio, espaço interno, tecnologia, a questão de controle de som no volante e tal, com tudo aqui. Computador de bordo bem simples, pode ser operado só por um botão aqui no painel, bem pequenininho ali, junto com a quilometragem, né? Controle de tração e estabilidade, eu falei, novidade 2018, pode ser desligado. Não achei necessidade, achei que o carro bem solto, mesmo com ele ligado, o carro te deixa dirigir de uma forma rápida. Falamos do que mais? Consumo, que é o que todo mundo quer saber. Olha, eu andei num ritmo forte na estrada e eu fiz 11 km com litro de etanol. Eu acho que se andasse ele a 90, 100 por hora com gasolina, teríamos um número de 15 km com litro, que é um número excelente para um sedã desse porte aqui. Carro conhecido mundialmente pela segurança dele, outra coisa que eu também gosto bastante. Eu acho que era isso, acho que conseguimos dissecar o Toyota Corolla para vocês. Espero que tenham gostado. Inscrevam-se, curtem, comente, peça o próximo teste. Quer tirar dúvida? Me chama no Instagram, me chama no Facebook, ou ainda lá nos Gold Driver, Murilo Bonato, que eu vou ter questão de conversar, falar um pouco sobre o carro, falar um pouco sobre qual seria a minha opção e tirar alguma dúvida de mercado. Lembrando que o Corolla é um dos carros que menos desvaloriza, o que faz dele uma venda muito segura, um pós-venda elogiado no Brasil inteiro, e preço de seguro e preço da manutenção também um dos mais em conta do mercado, o que, se eu fosse um cara que rodasse muito, colocaria ele na minha garagem. Como rodo pouco, provavelmente abraçaria um Cruze ou um Jetta, que me trazem mais tesão na hora de dirigir. Era isso aí, galera. Valeu, muito obrigado. Pois é, verdade que o teste acabou, mas tem duas coisas que eu queria falar muito. Isso se refere a câmbio. A Toyota tem o pomo do câmbio, eu acho muito feio. Acho que antigamente tinha isso, né? Dava pra ver bem, tu via pela alavanca de câmbio quando um carro era automático e quando que um carro era manual. Com o tempo isso foi mudando. Então, se você pegar hoje BMW, Mercedes, você vai ver que é muito parecido a alavanca. E no Toyota ele tem esse, que eu acho realmente bem feio. Mas falando em câmbio, não vamos falar de aparência, vamos falar de tecnologia, de engenharia. O carro viaja a 120 por hora a 2.000 giros.
O carro viaja a 180 km por hora, a 4.500 RPM, graças a esse fantástico e bem acertado câmbio CVT da Toyota. Era isso para terminar. Valeu!